Gravar. Agora não esqueci de gravar, não. Meus amores, olha que bacana agora. Esse aqui é super fácil. Para mim, é a concordância mais fácil que existe. É essa aqui agora. Olha, crisântemos, hortênsias e tulipas. Tudo encantava os turistas. Olha, citei um tanto de flores. Crisântemos, hortênsias e tulipas. Tudo encantava os turistas. Olha que bacana. Por que ficou no singular encantava? Porque a palavrinha tudo, ela resume tudo que vem antes. Olha, tudo que vem antes está no plural. Crisântemos, hortênsias, tulipas, tudo está no plural. Entretanto, aparece uma palavra para resumir tudo isso. A palavrinha tudo. Como a palavrinha tudo é singular, evidentemente que o verbo ficará no singular. Olha aqui um outro exemplo que eu vou dar para vocês de uma outra palavra que resume tudo para vocês. Talita com Y, que ela é pobre. Talita com Y, de pobreza. Talita, vírgula, Adalberto. E Marli. Ah, não. Não. Posso pôr gente, não. Tem que ser objeto. Vou dar um outro exemplo. Quer ver? Olha. Dinheiro. Aí, trem bom. Dinheiro. Viagens. Joias. Nada fazia a Talita feliz. Eu acho que é mentira, né, Talita? Que tudo faz você feliz. Olha, dinheiro, viagens, joias. Nada fazia a Talita feliz. O que quer dizer isso aqui? Olha, o que está dizendo aqui agora? Está resumindo tudo da Talita, né? Tudo aquilo que poderia fazer a Talita feliz. Se eu dissesse dinheiro, viagens, joias, não faziam a Talita feliz, certo? Mas Ô, nós Lomas, conseguimos. Oi, filho. você vai passar a atividade agora? No finalzinho, ao terminar essa aula, eu vou mandar o link lá no primeiro PED, primeiro CC, primeiro ADM, para você mandar no grupo dos seus coleguinhas. Beleza. Juju, por favor. A Juju está tendo uma crise menstrual de violência. Então, aí eu vou mandar o link no finalzinho da aula, tá? Combinado? Então, gente, a palavra nada, ela está resumindo dinheiro, está resumindo viagens, está resumindo joias. Tá vendo? A palavrinha nada resume tudo isso. E como a palavrinha nada, ela só existe no singular, o verbo fazia vai ficar no singular. Eu não posso dizer assim, olha, dinheiro, viagens, joias, nada faziam a Talita. Faziam? Não posso. Nada. É a palavra que resume tudo. Tá bom? Muito bem. Então, por isso que crisântemos, hortênsia e tulipas, tudo encantava. A palavrinha tudo está resumindo hortênsias, crisântemos e tulipas. Por isso o verbo vem no singular. Certo? Agora, meus amores, olha que bacana que eu vou contar para vocês aqui agora. Essa que vai ajudar vocês que adoram falar errado. Essa que vai ser uma mão na roda para quem gosta de falar errado. Ela vai permitir você falar errado, tá? O diretor e a professora realizaram o conselho de classe. Ok, tá certinho isso aqui, né? O diretor e a professora realizaram o conselho de classe. Por que tá certinho? Eu tenho um sujeito composto que tem dois núcleos. Primeiro núcleo, diretor. Segundo núcleo, professora. O verbo vai para o plural. Certinho.
Isso aqui não tem como discutir. É regra. Mas se eu colocar aqui, o sujeito é o diretor e a professora. Sujeito o quê? Coletivo, né? Vai para o plural. Só que tem um detalhe, meus amores. Vocês estão vendo que esse sujeito está vindo antes do verbo? Sim. Normalmente, todo sujeito, olha aqui, todo sujeito, ele vem antes do verbo. Mas eu posso colocar o sujeito depois do verbo. Não altera nada. Olha como é que eu posso escrever. Realizaram o conselho de classe, o diretor e a professora. Por que que está no plural? Porque o diretor e a professora é que realizaram o conselho de classe, né? Então, realizaram o conselho de classe, o diretor e a professora. Por isso que está no plural. E o sujeito, o diretor e a professora, ele está vindo depois do verbo. Olha aqui onde está o verbo. Realizaram. Olha onde está vindo o sujeito. Depois. Ok. Tá bom. Tá no plural. Mas vocês acreditam que eu posso colocar no singular? Olha como é que eu posso colocar. Realizou o conselho de classe, o diretor e a professora. Por que que eu posso fazer isso? É uma regra que fala o seguinte: quando o sujeito for composto, ó, o diretor e a professora. Quando o sujeito for composto e ele vier depois do verbo, aqui o verbo realizou. O verbo pode concordar com os dois, realizar o diretor e a professora, ou o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, que é o diretor, que está no singular. Vocês entenderam? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Ó, vamos ver se vocês entenderam. Lama, Oi, querido. no caso, se fosse os diretores, aí já mudaria, né? Nossa senhora. Ah, não, Hugo. Eu desisto de você. Hum, Ô, Hugo, eu vou te dar um conselho. Não quero te perder como aluno, não. Eu gosto muito de você e eu quero ter você como aluno, tá? Eu não quero perder você como aluno. Mas vou te contar uma coisa. Se eu fosse você, eu faria direito. Não queira perder aluno no curso de administração, nem ciências contábeis. Mas você tem tudo para fazer direito. A era um dos cursos que eu queria fazer. Pois é. Sabe por quê, Hugo? Não sei. Eu acho que qualquer área que você for, você vai se dar super bem, porque você tem facilidade de aprendizagem. Mas, Tomara. e olha que bacana. Eu estou falando de regra. Regra. O que que você fez com a regra? Sabe? Olha o que você fez com a regra. Você foi além da regra. Você começou a quebrar a cabeça. Eu vou contar para vocês o que que o Hugo fez. Que era o próximo passo que eu ia fazer. Tá? Olha como é que acontece o seguinte. Vou falar de novo para vocês. Olha. O padre e o pastor, o padre e o pastor compraram cestas básicas para os pobres. Então juntaram o padre e o pastor e os dois compraram cestas básicas para os pobres. Certinho. Aqui não tem como errar a concordância. Tem que ser compraram mesmo. Por que tem que ser compraram? Porque eu tenho dois núcleos. Padre é um núcleo, pastor é outro núcleo. São dois núcleos. Então o verbo é obrigado a ir para o plural. Beleza. Isso aqui se chama ordem direta. O que é ordem direta? É quando eu tenho sujeito, depois eu tenho predicado. Lembra que eu expliquei na primeira aula disso aqui?
Toda oração tem sujeito e predicado. Sujeito é o que pratica a ação. Predicado é a ação. Então, quem está praticando a ação? O padre e o pastor. O que é que eles são? Sujeito. O que é o predicado? Compraram cesta básica para os pobres. É a ação deles. Tá? Sujeito e predicado. Essa é a ordem natural. Mas eu posso inverter a ordem. Eu posso colocar assim, olha, compraram cestas básicas. Eu vou resumir a frase, tá? Para dar mais rápido. O padre e o pastor. O que eu fiz aqui agora? Eu coloquei predicado primeiro, depois o sujeito. Eu inverti a ordem da oração. Não tem problema. Isso é permitido. Fica mais elegante falar assim. Compraram cestas básicas o padre e o pastor. Beleza. Bom, eu posso escrever compraram cestas básicas concordando com os dois núcleos. Por isso que o verbo veio no plural. Mas eu posso concordar com o mais próximo. Comprou cestas básicas o padre e o pastor. Por que comprou? Porque o verbo comprar vai concordar com o núcleo mais próximo dele, que é o padre. Por isso que ele pôde ficar no singular. Eu, particularmente, não gosto, como disse a Thalita, da impressão que a gente está falando errado. Porque se você pensar bem, não foi somente o padre que comprou a cesta. Foram o padre e o pastor. Eu sempre vou colocar o verbo plural, porque eu quero que as pessoas entendam que foram os dois que compraram. Mas a regra tem exceção. Ela permite que eu faça a concordância do verbo com o núcleo mais próximo, que é o padre. Aí o Hugo, esse menino lindo, falou assim, e se de repente fosse mais de um padre? Né? Se fosse assim, olha, eu quero completar com o verbo comprar. Cestas básicas, os padres e o pastor. Olha, havia dois padres e havia um pastor. E agora? Eu posso fazer a concordância? Sim, só que vai ser plural de todo jeito, né, Hugo? Por que vai ser plural de todo jeito, Hugo? Porque os padres aí, que é o primeiro núcleo, está no plural. Isso. Compraram cestas básicas, os padres e o pastor. Aqui agora não interessa se eu vou concordar com o mais próximo, porque o mais próximo está no plural. Os padres não está no singular, está no plural. Então aqui não tem jeito. Ah, está concordando com o mais próximo. Quem disse? Pode estar concordando com o mais próximo, mas pode estar concordando com os dois, padres e pastor, ou seja, os três. Os dois padres e o pastor. Então foi esse raciocínio que o Hugo teve. É um raciocínio brilhante. Né? Ele está não só decorando a regra, ele está entendendo, compreendendo a regra. Isso é muito importante. Né? Infelizmente, quando nós vamos escrever, a gente não raciocina sobre a regra. Esse é o problema nosso. Né? A gente não raciocina em cima da regra. Porque se nós raciocinássemos em cima dela... Deixa eu ver o que é isso aqui. É aqui que eu tô. Isso. Se nós raciocinássemos em cima dela, da regra, aí a gente entenderia melhor. Certo? Beleza. Meus amores, agora vem outro problema para vocês. Tá? Outro problemaço. O verbo haver e o verbo fazer. São os últimos dessa noite, para alívio de vocês. Eu vou interromper o slide, eu vou passar para uma tela branca, como se eu estivesse dando aula para vocês. Tá? Para ficar mais fácil a explicação. Olha aqui, meus amores. Houve 2 acidentes na 262 agora. Isso não é novidade não, né? Tô contando novidade não. Houve 2 acidentes na 262 agora.
Tem gente que acha que isso aqui está errado. Olha como que a pessoa fala. Houveram 2 acidentes na 262 agora. Qual das duas vocês acham que está correta? Houve 2 Houve. acidentes ou houveram? Houve 2 acidentes. Muito bem, Por O'Hara. causa do agora. O'Hara, você chutou o agora. Não tem nada a ver, não. Vou tirar o agora, então. A O'Hara, você atrapalhou o negócio, viu, safada? Danadinha. Tá, vou tirar o agora só para pirraçar o O'Hara. Tá. Ô, gente, o verbo haver, o verbo haver, o verbo haver, quando estiver no sentido de existir ou acontecer, não tem sujeito. Chama-se oração sem sujeito. Você já ouviu falar em oração sem sujeito? É uma oração órfã. Ela não tem sujeito que pratica a ação. Os 2 acidentes não são sujeito da ação, são objeto. Só se imaginar assim, são vítimas. São objetos, não praticar a ação. O acidente é consequência. Tá vendo? É consequência. Então, meus amores, o certo é houve 2 acidentes e não houveram 2 acidentes. Por quê? Eu vou lá em cima e substituo o verbo haver por existir ou acontecer. Vamos ver se dá certo. Existiram ou aconteceram 2 acidentes na 262. Deu certo? A substituição deu certo? Deu. Deu. Quando a substituição dá certo, o de cima fica no singular. Fica no singular. Não vai para o plural. Isso aqui é uma oração sem sujeito. Eu nunca posso dizer houveram 2 acidentes. Nunca eu posso dizer. E eu vejo políticos, eu vejo locutores de jornais, de rádio, falando houveram, porque acham que estão falando corretamente. Estão exibindo. Só que estão quebrando a cara deles. Porque o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, não vai para o plural. Tá? E não é só ele, não. Tá? Não é só ele, não. Mas vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu apagar esse. Um outro exemplo para vocês. Em Nova Serrana, havia 2 crianças abandonadas na rodoviária. Ó, em Nova Serrana, havia 2 crianças abandonadas. Eu não posso dizer haviam 2 crianças abandonadas. Porque não tem sujeito. 2 crianças é o objeto. Em Nova Serrana, é o lugar. Na rodoviária, é o lugar. Não é sujeito. Como é que eu descubro? Substituo por existir. Em Nova Serrana, existiam 2 crianças abandonadas na rodoviária. Deu certo a substituição? A O'Hara diz que sim. Acabou de mandar uma mensagem para mim que agora sim. Então, se deu certa a substituição por existiam, o havia, não vai para o plural. Ele fica no singular. Não tem sujeito. Oração sem sujeito. E esse verbo é impessoal. Ok? Dando outro exemplo. Na reunião, havia ou haviam somente 5 pessoas. O que vocês acham? Eu. O Hugo disse haviam. Tá certo, gente? O Hugo lançou um pigarro. Em caso de coronavírus. Credo, sai fora.
É haviam, porque aí tem o sujeito, que é as pessoas, né? Não tem sujeito, Hugo. Por que que não tem? Nesse aí também não? Não, ué. Substitua por existir, para ver. Na reunião Existia existiam somente 5 pessoas. pessoas. Se na substituição o existiam deu certo, então aqui vai ser havia, no singular. 5 pessoas não é o sujeito, é objeto. Complicado. Não, mas faz um que o existir não dá certo, só para eu Assim, você vai ver que tá, tem o outro, você vai ver que a gente quase não usa, tá? Eles haviam me contado a história. Olha, você fala assim, eles haviam me contado a história. Por que que haviam e não havia? Porque agora eu tenho Porque esse aí, quem que é o sujeito? ele. Eles. Aqui, Thalita, eu vou tentar passar para a substituição do existir ou acontecer. Você quer ver que não dá certo? Eles existiam me contado. Ou eles aconteceram me contado. Tem jeito, Thalita? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quanto, Thalita, você não puder substituir por existiam ou aconteceram, ele tem sujeito. Aí ele vai para o plural. Tá? E eu já achei o sujeito. Eles. Agora, nesse outro caso, olha aqui. Havia somente 5 pessoas. Eu substituí por existiam 5 pessoas. Deu certo. Existe a expressão existiam 5 pessoas. Se eu posso substituir por existiam, aí o havia não vai para o plural. E não tem sujeito. Ô, gente, ficou claro para vocês? Ficou, Agora cara, ficou ficou. claro Ficou. como água. Só que mesmo assim, vocês vão errar na hora de escrever. Porque dentro de vocês, está inculcado em vocês, está introjetado. Sabe? Falar do outro jeito. Agora vamos para o próximo verbo. Vocês têm que tomar cuidado com ele. Olha o próximo verbo, que bacana que é. Eu quero agora a Thalita. A Thalita fala para mim qual das duas está certa. Faz 10 anos que a Thalita não voltou à Bahia. É a Thalita da Bahia, para quem não sabe. Fazem 10 anos que a Thalita não voltou à Capelinha. Ô, Thalita, qual dos dois você acha que está certo? Faz 10 anos que a Thalita não voltou ou fazem 10 anos que a Thalita não voltou? Não tem problema errar, não, né? Não. Eu acho que é o A ali da Bahia, porque tá certo por. De verdade, eu não sei o porquê, mas é porque fica mais gostoso de ler. Para mim faz Thalita, mais sentido. isso. Thalita, o certo é o primeiro. Faz 10 anos. E Uhum. muita gente gosta de falar assim, olha, fazem 10 anos. Achando que o fazem 10 anos está correto. E se você pensar bem, seria o fazem 10 anos mesmo, né? Na nossa imaginação, assim, 10 anos fazem, é plural, só que não é. Sabe por quê? O verbo fazer, indicando o tempo passado, fazer, indicando o tempo passado, ou futuro, não vai para o plural. Não vai para o plural. Ele não tem sujeito. É mais uma oração sem sujeito. É igual futuro. Olha, fará 5 anos amanhã que a Thalita separou-se da Gisele Bundchen. Faz 10 anos que a Thalita, 5 anos que a Thalita, amanhã fará 5 anos. Eu não posso dizer farão 5 anos amanhã. Muita gente vai ficar tentado a falar farão 5 anos.
porque acha errado. 5 anos fará. Só que o verbo fazer, indicando o tempo passado ou tempo futuro, não vai para o plural. E nem os ajudantes dele. Olha, vai fazer 5 anos que a Thalita... Nananana. Vai fazer. Olha que o vai é verbo. Fazer é verbo. O que o vai é? Verbo auxiliar. É aquele verbo que vem para ajudar o fazer. Porque você, Thalita, vai ter dificuldade de falar assim, fará 5 anos. Fará não faz parte do seu vocabulário de pobre, né? Então você acha muito mais fácil falar o quê? Vai fazer. Está errado? Não. Está certo também. Só que você tem dificuldade de falar fará. Para você é muito mais fácil falar vai fazer. Então eu não posso falar vão fazer 5 anos. Não posso falar vão fazer 5 anos. Eu tenho que falar vai fazer 5 anos. Ou fez 5 anos. Vai fazer 5 anos. Ele tem que ficar no singular. Agora, se ele tiver sujeito, aí tudo bem. Eles vão fazer um churrasco amanhã. Agora, por que foi para o plural? Porque eu tenho sujeito. Eles vão fazer. Eu não falei que é o tempo, 5 anos, 3 anos, não. Eu falei as pessoas que vão fazer. Agora é diferente, tem sujeito. Agora, quando indicar tempo passado ou tempo futuro, não vai para o plural. A mesma coisa que eu falei para vocês do haver, se vier um verbo auxiliar. Deve haver 5 pessoas na reunião. Tá vendo? Eu não posso escrever devem haver 5 pessoas. Tá vendo? Por quê? O verbo auxiliar, aquele que vem para ajudar o outro verbo, ele acompanha o verbo do jeito que o verbo é. Então, o verbo haver aqui, olha, no sentido de existir, ele fica no singular. Então, o que vem acompanhando ele também fica no singular. É como se ele já está indicando o passado ou o futuro, ele é o suficiente já, não tem que ficar embromando, tipo, eles usando igual a gente faria, né? Exatamente. Entendeu? É, virou Entendi o que você bagunça. quer dizer. Entendi plenamente. É uma coisa que você faz Ele é o direto. suficiente. É. Eu te conheço, Thalita, eu sei que você faz isso. Olha aqui, meus amores. Olha aqui. Faz 2 anos que visitamos o Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Faz 2 anos, ou seja, tempo passado. Eu não posso dizer fazem 2 anos. Quando aparecerem 2 verbos, um é auxiliar. Olha aqui o auxiliar. Vai. Qual que é o principal? É o fazer. O principal é o fazer. Qual que é o auxiliar? O vai. Vou agora. Oi, Giovana, tudo bem? Olha, vai fazer. Então, esse vai fica também no singular, porque fazer fica no singular. Ele não concorda com 3 meses. Olha que sábado vai fazer 3 meses que ela se casou. Tempo futuro fica no singular. O haver também, o haver que eu contei para vocês aqui, olha. O haver. Havia belas cachoeiras e frondosas árvores naquela região. Eu não posso dizer haviam belas cachoeiras, porque o haver está no sentido de existir. Existiam belas cachoeiras. Se eu substituir por existir e deu certo, o haver fica no singular. Nesta rodovia, nunca houve acidentes. Nesta rodovia, nunca aconteceram ou existiram acidentes. Se deu certo, aconteceram ou existiram, o houve fica no singular. Ele não vai para o plural. Eu não tenho sujeito. Acidentes não é sujeito. Belas cachoeiras e frondosas árvores também não são sujeito, são objetos. E se vier uma locução?
que é locução? São dois verbos, um ajudando o outro. Um é principal, o outro é auxiliar. Na reunião, devia haver umas 20 pessoas. Qual que é o principal? Haver. Qual que é o auxiliar? Devia. Por que devia ficou no singular? Porque o haver está no sentido de existir. Naquela reunião, existiam umas 20 pessoas. Então, se o haver fica no singular, o auxiliar dele, o devia haver, também precisa ficar no singular. Ele é obrigado a acompanhar o principal. Alguma dúvida? Não. Obrigado, Hugo, por esse aval.